Olá, mais um GPI Cast começando aqui para você e eu tô sempre muito bem acompanhado. Hoje não poderia fazer diferente. O nosso convidado de hoje já é um veterano aqui no nosso GPI Cast. Eu faço sempre questão de chamá-lo, de tê-lo aqui e toda vez que eu sei que tá tendo um módulo dele, que ele tá aqui com a gente, que ele tá ministrando aula, eu chamo o professor Paulo Pedro. Vem pra cá, e ele é o nosso convidado de hoje, do nosso GPI Cast. Eu tava com saudade do senhor, sabia? Eu queria o senhor aqui nessa mesa novamente, para você me dizer quais são as novidades aí da nossa pós-graduação em citologia clínica. Tudo bem com você, professor? Tá tudo certo? Boa tarde, Neemias. Tudo bem? Sou o professor Paulo Pedro, coordenador do curso pós-graduação em citologia clínica. Sim. E nesse final de semana a gente está como professor. Sim. Então nós vamos trazer uma disciplina de laboratório de citologia clínica, né? Laboratório de citologia clínica 1, avaliação de casos clínicos. Vamos avaliar muita coisa interessante. Então... Eu quero que você me conte isso. A gente vai já falar sobre isso, sobre o que vai ser avaliado. E aí vai chegar especificamente nesse ponto. Mas fazendo aqui um retrospecto, a gente já conversa aqui nos nossos episódios do GPI Cash há um certo tempo. E eu lembro da primeira vez que a gente conversou que eu, particularmente falando, não nego, nem sabia o que era citologia clínica. E aí você veio e me explicou pra gente. E eu queria que você falasse um pouco agora, a gente vai começar falando da área, né? Da área da citologia clínica, da importância do diagnóstico de doenças, na questão da prática, né? Da prática médica, a questão de diagnosticar essas doenças através da citologia clínica. Então, eu queria que você trouxesse agora aí a primeira pergunta para você, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, puxar a sardinha para sua área e defender muito bem essa área que é fundamental, é essencial dentro da área da saúde. Pronto. A área da citologia clínica é uma área extremamente nobre. Só pratica citologia, só quem faz citologia clínica ou é o farmacêutico bioquímico, ou é o biomédico, ou é o médico. Sim. Só essas três profissões que fazem. Em alguns outros estados, tem outros profissionais que podem fazer, mas aqui só esses. Certo. Então, quando a gente entra numa atividade como essa, que é muito nobre, muito importante, para poder realizar investigação do câncer, principalmente câncer do colo do útero, que é o que é mais priorizado na nossa pós, então a gente entra num mundo que é muito particular. Sim. É muito específico. Dos profissionais que atuam nas análises clínicas hoje, existe um percentual muito baixo de citologistas clínicos. É por isso que a Faculdade de GPI montou esse curso, porque visa justamente atender uma demanda no mercado de profissionais qualificados, treinados e que possam contribuir na investigação do câncer do colo do útero. Tá? A nossa pós traz outros módulos, que pode ser na investigação do diagnóstico do câncer de mama, do câncer de tireoide, da pesquisa celular neoplásica nos líquidos cavitários. Então tem outras áreas, mas a nossa é mais voltada para, com ênfase, a citologia ginecológica, tá? Na pesquisa do câncer do colo do útero. Perfeito. Professor, dentro de toda a área a gente acompanha ao longo dos anos as suas atualizações, as suas modificações, sobretudo no quesito tecnologia, né? As pessoas mudam, as coisas mudam, as tecnologias, elas evoluem e todas as áreas, na comunicação não é diferente. Há 10 anos atrás a gente fazia uma entrevista dessa, um do lado do outro, mas sem esses microfones, não existia o formato podcast. Acredito que na citologia clínica também você deva ter observado essas mudanças, e eu queria que você me trouxesse aqui pra gente, nos últimos anos, a sua avaliação, o que mais mudou? O que foi assim que era algo que era de um jeito e hoje é totalmente de uma outra forma, e como vocês estão aplicando isso dentro do dia a dia, da prática do profissional lá da citologia clínica? Olha, é uma boa pergunta. Eu vou fazer referência ao processo do ensino-aprendizagem do nosso aluno de citologia clínica. Há vários anos atrás, o ensino-aprendizagem na pós-citologia era somente leitura de lâminas ali com microscópio e não tinha muitas ferramentas disponíveis para aumentar esse potencial de aprendizado. Hoje, nós temos vários segmentos, vários instrumentos que podem nos auxiliar quanto a isso. Por exemplo, o GPI conseguiu adquirir um microscópio de altíssima performance,
que permite eu estar mostrando uma lâmina ao mesmo tempo e todo mundo no seu celular está acompanhando aquilo que eu estou vendo no microscópio. Nossa, perfeito. Eu estou marcando aquilo que eu quero ver no meu microscópio, na minha lâmina específica que eu trouxe para analisar, e todos os alunos estão acompanhando cada detalhe ali, que eu estou... Em tempo real, junto com você. Em tempo real. Então isso facilitou demais, diminuiu demais a subjetividade no ensino. Isso facilitou demais. Hoje em dia nós temos casos clínicos que a gente pode discutir com os alunos, tanto em tempo real como no ambiente virtual. A gente marca um encontro, marca uma live, discute e fica tudo muito mais prático, muito mais, vamos dizer assim, positivo na aquisição de conhecimentos. Então nós temos todos esses ganhos dos últimos anos. Tá? Sem falar que hoje em dia os processos de coleta foram melhorados, os processos de confecções de lâminas, de colorações, tudo foi melhorado. Acho que até o atendimento ficou mais humanizado. Tô errado, professor? Não, tá não. O atendimento hoje existe toda uma série de preparo de quem vai fazer a anamnese clínica da paciente, de quem vai fazer a coleta do material ginecológico, porque a paciente tem que ser considerada desde o momento da sua primeira entrevista clínica até o momento da coleta. Porque os sintomas clínicos, as evidências de diagnóstico que a gente pode observar, as hipóteses diagnósticas que podem ser levantadas quando a mulher relata um caso, nós temos que considerar. E ajuda muito na hora de fechar o diagnóstico laboratorial. Você falando aí de todas essas evoluções da tecnologia, do atendimento, a gente falou aqui, do processo de coleta, né? Tudo isso está relacionado a esse universo que, como você falou, é muito específico. E aí, sendo ainda bem específico, sendo mais específico ainda, sobre a disciplina de Laboratório de Histologia Clínica 1, se você pudesse elencar assim, quais as competências, as habilidades que os alunos desenvolvem ao cursar essa disciplina. Quando o aluno, o antes e o depois do aluno, após essa disciplina, após ter contatos, por exemplo, com um microscópio como esse que você está trazendo, que é novidade aqui para a faculdade de GPI, mas que fazem total diferença para os alunos, imagino eu. Neemias, esse módulo, Laboratório de Histologia Clínica 1, e avaliação de casos clínicos, ele é um módulo diferenciado da nossa pós. Ele traz ganhos que o aluno ele leva para o resto da vida. O que esse módulo traz de especial? A inserção do nosso aluno lá na comunidade, realizando coleta ginecológica e avaliando o material que ele coletou lá. Então isso é importantíssimo, porque ele vai poder ter contato com a paciente, vai poder averiguar as informações clínicas que a paciente vai disponibilizar e vai poder fazer a coleta. Então, poucas pós-graduações no Brasil oferecem esse tipo de E é importante ressaltar isso. É importante isso se chama diferencial. É o diferencial da nossa pós. É uma preocupação da gestão, da administração, de todo o corpo docente da faculdade, preocupação sua enquanto coordenador e também enquanto professor de poder proporcionar isso aos nossos alunos. É porque quando a gente levantou todo esse planejamento com a faculdade de GPI, a gente também viu como oferecer alguma melhoria de serviço para a comunidade. Então, essa comunidade ela vai nos proporcionar esse ambiente, esse momento de coleta ginecológica, e as pacientes vão receber gratuitamente o seu laudo clínico, o laudo citológico, o seu exame de Papa Nicolau. E aquelas pacientes que tiverem alguma alteração que possam ser tratadas com medicamentos, vamos dizer assim, mais de creme vaginais, medicamentos mais simples, a faculdade GPI vai proporcionar. Então isso é um retorno que a faculdade está dando para a comunidade, para contribuir com aquele tratamento que aquela paciente precisa, ou pode precisar. Tá? Então amanhã, nesse módulo de coleta de amanhã, nós temos toda uma série de serviços que os alunos vão poder desempenhar e proporcionar para a comunidade. Junto com a faculdade direto, né, professor? Não, contato direto. Já é a 4ª turma que a gente vai fazer isso. As outras 3 turmas foram excelentes os resultados e a gente tem a expectativa que os efeitos se reproduzam e os resultados sejam bons. E sai todo mundo ganhando, né? Ganha o aluno com aprendizado, com está ali sendo supervisionado pelos professores e está tendo aquele contato com a comunidade, e ganha a comunidade que está ganhando aquele serviço, que está sendo atendida. Então, assim, quando todo mundo se junta,
a coisa acontece e todo mundo sai ganhando e é um aprendizado para todo mundo e todo mundo sai realmente, acredito que contente, fica feliz. O coordenador, o professor com certeza sai feliz dessa situação, quando vê que assim, é o conhecimento da sala de aula sendo literalmente colocado em prática, né? As evidências são bem reais e quando a gente coloca nesse tipo de situação, e os resultados são muito fortes, muito objetivos, muito bons. Quando os alunos, a gente falou desse contato que eles têm nessa prática, você falou também aí do diferencial da faculdade, do diferencial da disciplina dentro da pós-graduação e dificuldades. A gente está aqui para falar também todos esses lados. Quais são as principais dificuldades assim, que um aluno dessa disciplina, que um aluno da pós-graduação de histologia clínica, quando ele entra, ele decide, vou começar uma pós-graduação, vou para a faculdade de GPI, vou fazer minha pós-graduação lá. Quais são as primeiros impactos, as primeiras dificuldades ou dúvidas relatadas pelos alunos para você, que é coordenador, para vocês, professores? A primeira dificuldade que o aluno enfrenta é justamente quando ele decide fazer histologia clínica. Não é fácil você ser histologista clínico, você afirmar que o paciente está com câncer ou você dizer que a paciente não tem câncer. É um trabalho de muita responsabilidade, então começa aí. A dificuldade inicial é de tomar a decisão de fazer histologia. Em segundo, de você conduzir todo o seu aprendizado e chegar ao final do curso com a capacidade técnica suficiente para poder executar seus exames. Muitas vezes você não conseguiu adquirir toda a carga horária prática que você merecia. Por isso que o nosso curso tem uma alta carga horária prática, porque nós preparamos nossos alunos para terminar o curso e começar a fazer. Inclusive acompanhamento no mercado de trabalho vocês fazem através de sugestões, de indicações e de estar mesmo acompanhando. Depois o aluno encerra, e a gente sabe, aqui na faculdade de GPI acontece dessa forma, vocês ficam acompanhando, aqui nos bastidores, o professor estava aqui antes de começar as entrevistas, e os alunos, ex-alunos que passavam por aqui cumprimentando eles, porque a gente sabe que é uma relação que inclusive ultrapassa os períodos letivos, ultrapassa o tempo que o aluno está aqui, porque vocês fazem esse acompanhamento e a gente sabe que o mercado de trabalho hoje está cada vez mais competitivo, a gente vai já falar sobre o mercado de trabalho em si, mas assim, é de parabenizar você, salutar, parabenizar, por esse acompanhamento que você faz dentro da pós-graduação, dentro da sua disciplina, porque a gente percebe que isso faz a diferença. O aluno ele se sente amparado, acho que essa é a palavra. Mas é verdade. O nosso aluno, agora na turma que terminou agora por último, nós tínhamos alunos já fazendo normalmente citologia lá na sua cidade, trabalhando. Perfeito. Chega um momento que tem dúvidas? Tem. Todo mundo tem dúvidas em qualquer nível de sua preparação. A dúvida sempre vai existir. Mas também é para isso que você tem os parceiros, que você tem os colegas, que você tem os professores que possam lhe ajudar a eliminar aquela dúvida. Então isso a gente está de prontidão justamente para poder dar esse apoio. E não é diferente aqui no GP, não. Nossos alunos são muito bem receptivos, muito bem recepcionados. Quando eles começam a trabalhar, eles não têm dificuldade de começar a trabalhar, porque existe uma carência muito grande no mercado. Pronto, já ia falar sobre isso. Você uma vez falou isso, nas nossas primeiras entrevistas, você mencionou essa carência. Eu ia perguntar, tem mudado alguma coisa? Mudou alguma coisa? Porque assim, se existe uma carência no mercado, estuda, se especializa, vem aqui, conversa com os melhores, aprende com os melhores, que assim, as vagas já estão aí para você. É um alerta que a gente faz. Mantém esse cenário, professor? Mantém, porque um pontinho que tem que ser trabalhado é a vontade política dos municípios. Então, a vaga está lá, a carência está lá, a demanda, as pacientes estão lá, precisando, mas muitas vezes o gestor não desperta aquele interesse, aquela importância em desenvolver determinado projeto. E o projeto de leitura e execução dos exames citológicos na sua cidade, naquela pequena cidade, na sua grande cidade, ela é uma realidade. Ela tem que existir. Quer dizer, você tem que ter as políticas públicas para isso. Tem que ter. Você tem que ter uma preocupação lá dos gestores. A gente já vai aqui para uma outra seara, mas que temos aqui um profissional, um professor no assunto, especialista no assunto, para dizer...
a gente faz a nossa parte, mas também tem que ter uma cobrança da parte de lá, de quem realmente tem o poder para poder proporcionar concursos públicos para profissionais como esses, proporcionar que nos hospitais tenham vagas para esses profissionais, para esses tipos de exames. A gente também está aqui para fazer isso, né, professor? Você tocou num assunto importante. A gente não vê concurso para citologista clínico. Olha aí. Seria uma excelente oportunidade dos gestores municipais de poderem tentar resolver suas demandas abrindo vagas para citologistas clínicos que tivessem a capacidade de serem contratados e para resolver o assunto. Tá? Alguns gestores já iniciaram seus processos, então tem muitos colegas nossos trabalhando nos municípios, fazendo seus trabalhos. E a esses gestores a gente parabeniza, porque só quem ganha é a população. Mas inúmeros outros não estão fazendo. Então, é sobre esses que a gente tenta fazer aquele trabalhinho de formiguinha para tentar, vamos dizer assim, que uma melhoria nesse serviço. Fica aí esse alerta, né? Fica aí esse chamamento para que mais gestores públicos tenham também esse olhar, porque faz parte, as políticas públicas fazem parte da gestão pública e a saúde da população, do público em geral, também é que está em jogo. E aqui está um profissional da saúde falando isso e a gente alerta mais uma vez. Professor, para a gente encerrando o nosso bate-papo de hoje, queria que você, mais uma vez, desse dicas para aquele aluno. Você disse que o primeiro desafio do aluno é quando ele decide fazer a pós-graduação, né? Queria que você fizesse aí um convite, desse dicas para alunos. A gente sabe que quando você termina uma graduação, falando especificamente aqui de quem está encerrando a sua graduação agora, às vezes as pessoas elas vão para um caminho do mestrado, do doutorado, fazer pós-graduações, mestrado, doutorado. Muitas outras pessoas já caem logo no mercado de trabalho e acabam deixando um pouquinho de lado essas especializações, esses cursos livres, cursos profissionalizantes que vão aperfeiçoar o seu trabalho. Só que hoje o mundo já é outro. O mercado de trabalho está em todas as profissões exigindo pessoas cada vez mais especializadas, até porque o mundo muda sempre, né? Eu sempre falo aqui, a gente até 2019 não sabia o que era uma pandemia. Veio aí o Covid-19 e a gente teve que mudar o jeito de viver por aquele tempo. Então as pessoas têm que se ligar e têm que se aperfeiçoar cada vez mais. Queria que você desse dicas para aquele aluno que está terminando a graduação, ou que já terminou há algum tempo, mas quer fazer uma pós-graduação em citologia clínica de forma mais específica. Dessa dica para esse aluno, porque assim, o mundo cada vez mais está numa velocidade muito rápida. Quando você se dá conta, já se passaram 3, 4 anos. E era um tempo que você podia ter feito, inclusive, 1 ou 2 cursos profissionalizantes, cursos livres ou uma pós-graduação, né não? Não, você está certíssimo. Quando o aluno está terminando a graduação, ele tem um universo de possibilidades para seguir. O conselho é, escolha uma para você se aperfeiçoar e realmente acreditar no trabalho que você vai desenvolver. Agora, não pode ter medo. Escolheu ser determinado. Determinado em executar, determinado em cumprir o seu melhor. Não existe meio profissional. Existe profissional despreparado. E despreparado por quê? Porque não estuda, porque não se atualiza e porque não exerce aquilo que ele foi preparado para fazer. Quando você participa de estudos, de pesquisas, participa de eventos científicos, congressos, etc., são inúmeras possibilidades que você tem hoje em dia de se manter atualizado. Sem sair de casa, você consegue se atualizar. A internet está aí para isso. Então você tem um leque de opções com inúmeros materiais que você tem, está a seu poder, está de fácil acesso para você. Então você só precisa querer. Hoje em dia, você só precisa querer. Você querendo, você já tem meio caminho andado. E depois disso é só se aperfeiçoar e dar o seu melhor. Professor, para a gente encerrar mesmo esse nosso bate-papo, a gente vai fazer uma espécie de bate-bola bem rápido aqui. Vou lhe dar 3 palavrinhas, apenas 3 palavras, e o senhor vai me responder com aquilo que o senhor acha que pode definir, tá? Essas palavras. Eu queria começar com saúde. Eu acho que é o bem maior nosso. A gente tendo saúde, a gente consegue o restante. A minha próxima palavra é educação. É algo que
todo ser humano tem que ter. Da criança ao idoso, todo mundo tem que ter educação. E para a gente encerrar, eu trago citologia clínica. Eu queria parabenizar a Faculdade de GPI pela importante pós-graduação que a gente montou e pelo reconhecimento que ela está tendo a nível de Brasil. Nós temos grandes comentários, importantes comentários. Verdade. Que a nossa pós está no caminho certo. E você faz parte disso. Graças a Deus, a gente está acertando no nosso trabalho. Então, eu fico muito satisfeito de estar levando esse trabalho adiante e a Faculdade de GPI está com esse compromisso de fazer dar certo. Esse foi o professor Paulo Pedro do Nascimento, nosso coordenador da nossa pós-graduação de citologia clínica, professor também da nossa pós-graduação, quem eu amo sempre entrevistar, conversar com ele, porque ele sempre traz muita informação de qualidade, informação verídica, informação inteligente. Professor, obrigado mais uma vez, até a próxima, tá bom? Não, até a próxima. Estamos à disposição. Vai ter próxima. Pronto. Você que nos acompanha, até mais. A gente está sempre aqui trazendo novidade no GPI Cast. Até mais, pessoal.